Uma ótima tarde para você, investidor, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas com o nosso time, eu e Daniel Morales ficando aqui até as 3h30 da tarde, nesse debate com Alan Gani, com Alexandre Cabral. E hoje a gente vai ter por aqui também o professor da FIA, José Carlos de Souza Filho. Vamos bater um papo sobre o setor de shopping center. Já vão deixando aqui suas perguntas, vão deixando aqui seus comentários, suas dúvidas para o professor José Carlos, para a gente começar essa nossa edição do BMC Market. Daqui a pouquinho teremos aqui o professor José Carlos. Vamos então aos principais destaques, o que a gente vai repercutir nessa edição. A gente vai falar sobre, claro, PEC dos precatórios, tudo que está trazendo de discussão para a PEC dos precatórios, principalmente porque o PSD vai se reunir na próxima terça-feira para definir o que vai fazer, se vai votar contra, se vai votar a favor. A gente sabe que a PEC dos precatórios está tendo um trâmite ali no Senado, né? Muitas discussões, muitas propostas de mudança no texto, se vai continuar dentro do teto, se vai tirar os precatórios do teto, se vai reduzir ali esse espaço no orçamento. Tem senador falando que tem que carimbar as despesas para essas despesas não ficarem soltas aí para serem gastas ao bel prazer do governo, mas isso a gente, claro, vai discutir. A gente vai falar também sobre a divulgação dos dados do IGPM, que aconteceu pela Fundação Getúlio Vargas hoje pela manhã. Vamos falar do leilão do Tesouro. Também, olha só, o Itaú já está projetando inflação em 2 dígitos em 2021, e uma Selic terminal aí em 11,75. Isso, claro, pode impactar bastante o mercado e também as projeções da economia brasileira. E como não podia faltar, a gente vai falar, claro, dos movimentos da Bolsa de Valores, que neste momento opera em queda de 0,37%, abaixo dos 103 mil pontos. E olha só, durante o pregão de hoje, a Bolsa brasileira rondou ali perder os 102 mil pontos. A gente chegou aos 102.013 pontos, quase chegando aos 101 mil pontos. Mas nesse momento, 102.611 pontos. Entre as mais altas, a gente tem aqui Melius liderando as altas com 7,8%. Temos Alpargatas também com 4,51%. Intermédica subindo 4,40% e Apvida subindo 4,21%. Na parte de baixo, nas quedas, puxando inclusive a queda da Bolsa hoje, a gente vê setor de mineração e siderurgia. Olha só, Uzi Minas caindo 4,53%, Companhia Siderúrgica Nacional caindo 3,44%, Gerdau caindo 2,57%, a Vale caindo também 2,14%. A gente vê o setor bancário também caindo, olha só, Itaú caindo 1,62%, o Bradesco caindo também aqui 2,08%. Azul e Gol caindo também. Enfim, uma série de empresas aí caindo e levando junto consigo a Bolsa Brasileira nesse 0,27. Os quatro pregões já de queda. Vamos chamar já todo mundo aqui na tela, porque o Cabral fica tendo conversa paralela, atrapalha o ouvido aqui e já põe na tela para falar. Quer falar? Muito boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde, Felipe. Ele tá com ciúmes da gente, não, mano. Não é ciúme, não. É que você tá falando. Conversar. Fica no quais aí. Ah, tá com ciúmes, meu Deus do céu. Quer conversar, entra no WhatsApp. E aí, Cabral, boa tarde. Só porque perdeu do meu amigão ontem, tá atacado. Eu tô atacado, eu tomei gol de cabeça, tava gritando até timão na janela e pá, tomou um gol. Aí tá atacado, maluco. Boa tarde. Tudo bem, Cabral? Felipe? Quer uma água, suquinho, alguma coisa? Tô tranquilo, obrigado, viu, Cabral? E como é que foi o sacode de Mengão ontem, jogando com o time todo reserva? Ontem. Jogou ontem, não vi não. Ah, não? Não vi. Mas depois eu vou achar o vídeo aqui, eu peço pro Júnior botar no ar. Não pode, vai cair a transmissão. Direito autoral pra Globo pode. Direitos autorais. 3 minutos. Jogos pode 3 minutos. Direitos autorais não pode. Então, que eu sei que homem hoje já é atacado. Vamos lá nos comportar, senão a gente vai tomar um CREA. Hoje o tobogã se ferra, mano.
Não vem não, que hoje amanhã vai ter que rolar aquele happy hour assim, mais elitizado. Tem que ser canapé. Canapé. Caviar. Amanhã não vai ser aquele bacon lá de R$1 100 quilos, não. Aquele lá que é o... O Gani falou hoje no News que ele precisa do Rivotril para fazer esse programa. Por que ele falou isso? Para aguentar você. Pra aguentar você. Mas depois eu falei, brincadeira, eu gosto muito do Cabral. Eu só sei dizer que teve gente ontem que foi beijar na boca. Ontem fui ver o jogo. Eu não falei nada, maluco. Ontem eu fui. Não, olha só. Olha a situação. Eu vou no boteco ali comprar um chiclete. Chiclete é gostoso. Você vai em boteco? Claro. Não, você tinha que ver, ele tava disfarçado. Eu só reconheci pela voz. Ele tava com a máscara, só tava com o olho pro lado de fora. Assim, essa voz é do Gani, maluco. Mentira. Essa voz é do Gani. Você tinha que ver. Ele do lado de fora, ele mandava mensagem pro cara. Porque se ele pisar do lado de dentro, o sapato dele de $2.000, pô, nem pensar num boteco, né? Aí eu falei, cara, essa voz é do Gani, mano. Olha quem fala, aí você... Não, aí comprei meu chiclete. Agora deixa eu falar, eu fui... Aí ele até mesmo falou, você sacaneado amanhã. Eu falei, você é óbvio, né? Eu levantei a bola, né? Mas eu fui ao jogo ontem no Allianz, né? No Allianz. E eu vi o meu São Paulo arrebentar com o Palmeiras. Eu só quero saber de uma coisa. Você falou que tá torcendo pro Palmeiras? Não. Que a Peguete eu sou São Paulino. E agora? Não. Como é que foi? Você comemorou com Não, lógico. Não, eu assim? comemorava. O time é insubstituível. Agora, eu tava com medo de apanhar ali, né? Porque eu me segurava, né? Mas você foi na neutra? Existe torcida neutra? Não tem. Agora é... Onde que foi o jogo? Mando único, né? Foi lá no Allianz, né? Foi no Allianz. Antigo Parque Antártico. Gol do São Paulo! Não, era assim, né? Você entendeu? E tomando aquelas cutucadas, né? Mas enfim. Mas vai ser um jogão aí, Palmeiras e Flamengo, dia 27. Vou estar dando aula, Cabral, até às 5 da tarde. Eu vou estar dando ela até 4h30. Não, mas até 4h30 o jogo não começa às 4? Mas você como time... Não, começa às 5. Você como então time beleza, neutro, tudo bem. Eu sou o time que tá na decisão, entendeu? Vai ser uma aula do inferno mesmo. Tá, tudo certo. Bom, boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde. Bem-vindo de volta aí. Muito obrigado, boa tarde a todos. Vamos começar falando de tudo que tem mexido aí com o humor dos investidores. PEC dos precatórios, né? Cabral, Gani, Morales. A proposta está em tramitação lá no Senado, deve votar na Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira, dia 24, e colocar em plenário no dia 30. Atualmente são muitas conversas, né, sobre esse texto da PEC. Alguns senadores são favoráveis ao pagamento integral dos precatórios com 89 bilhões de reais fora do teto. E aí carimbar a destinação dos recursos para o Auxílio Brasil, com um valor bem menor do que passou na Câmara dos Deputados. O que os senadores estão pensando é reduzir o espaço fora do teto. O relator da PEC, senador Fernando Bezerra, disse que vai levar essa proposta para a equipe econômica avaliar. A equipe econômica não nega que é uma boa ideia, mas precisa fazer toda aquela articulação. E o problema que a gente sempre comenta aqui é justamente o prazo para o trâmite. Se vai dar tempo, se volta para a Câmara, como volta para a Câmara, porque muitos senadores já disseram, inclusive, que do jeito que está, o texto não passa no Senado. E aí o mercado vai ficando cauteloso, vivendo incertezas, querendo, como o Cabral disse, quero saber o número, quero saber o que vai acontecer. E, enfim, de ontem para hoje, uma série de mudanças aí, de propostas, de redações, de situações que a gente vai tentando compor ali. E o mercado, aparentemente, não reage muito satisfatoriamente, né, Gani? Como que você vê toda essa mudança? Como que você vê 3 senadores ali mandaram um texto, vamos fazer desse jeito agora, vamos fazer de outro jeito. Isso aí trazendo mais complicações também, né? Pois é, né? Uma divergência muito grande em relação ao que passou na Câmara, né? Teve uma divergência também em relação ao que seriam 17 milhões de beneficiários, agora aumenta para 21, mas a principal divergência foi a que você levantou, Felipe, dos 89 bilhões ficarem fora do teto dos gastos. Em outras palavras, precatório
não é mais considerado uma despesa do teto dos gastos, está por fora, né? Então abriria um baita espaço no orçamento. Em essência, não nesse contexto, essa discussão ela é válida. Quando no governo Temer o Mansueto passou, né, o teto dos gastos, que foi um grande avanço para a sociedade brasileira, o próprio Mansueto falou, né, acho que exageramos, talvez precatório não é uma despesa corrente, né? Vem ali de uma dívida judicial, uma despesa financeira, não deveria fazer parte do teto. Mas ok, ficou assim, a regra ficou assim. Qual que é o problema? Se isso fosse discutido num outro contexto, as contas públicas estão em ordem, vamos tirar o precatório do teto dos gastos, que não faz muito sentido, uma discussão técnica, contábil, ok. O ponto não é esse, né? Ninguém é bobo. Todo mundo sabe que querem tirar o precatório do teto dos gastos para quê? Para abrir 89 bilhões e aí é 89 bilhões, uma parte para financiar o Auxílio Brasil, outra parte para emendas parlamentares. Em outras palavras, para aumento de gasto público e aí é claro que o mercado reage mal. E hoje reage mal pela essência do conteúdo e também pela agonia, né? Porque agora a mudança no Senado volta para a Câmara. Isso aí. E aí, Cabral, como é que você vê essa situação toda aí? O que acontece? Ontem Fernando Bezerra estava atacado, né? Não devia ter nada para fazer, deu uma declaração no comecinho da tarde e uma noite. E resumidamente ele deu a entender que ele agora não quer estourar o teto. E ele tem apoio do governo e dos senadores. E ele é completamente contra a emenda secreta. A partir de agora, a partir do orçamento de 22. Então, com isso, muda todo o trabalho que Lira teve para aprovar nos deputados. Olha a confusão que vai dar isso. Então, todo o trabalho que Lira teve de semanas e semanas conversando, liberando verba, papo, prometendo PDT e etc., vai por água abaixo. Aí, eu já livrei a vida de vocês segunda-feira. Já conversei com o Eric DK via WhatsApp. Porque aqui é nós, maluco. Você fez 200 perguntas pra ele? Não, eu fiz só 27. Ah, então tá. Aí, conversando com o Eric, ele falou um detalhe que eu particularmente não sabia. Que o Auxílio Brasil, ele já foi criado. Ele não está sendo criado na PEC. Ele na PEC, ele está sendo ampliado. Sim. Eu não sabia disso. E ele falou o seguinte, se a PEC não passar, acabou, caducou a PEC. O governo tranquilo consegue pagar R$200 de Auxílio Brasil, sem nenhuma dificuldade. E ele acredita o seguinte, que o objetivo da PEC é, além dos 400, é abrir mais orçamento para os demais, ok. Mas o detalhe que eu tinha é que sem a PEC, esse governo teria que zerar tudo. Não, o Auxílio Brasil vai ter. A PEC caducou, o Auxílio Brasil vai ter. O único medo que eu tenho dessa discussão toda, que eu passei a ter depois que eu descobri um calendário de férias hoje, é o seguinte, que se tiver alguém mais especialista aqui, por favor, entre no debate nosso aqui. A PEC, a ideia é... Eu tenho aqui. CCJ 24 e 30 plenário. Isso. Aí, se mudar, dependendo da mudança, volta para os deputados. Qual é o meu medo disso? Se isso judicializar. Porque eu falei devagar, porque se eu falar rápido, a palavra não sai. Que nem mortadela. Não sei falar mortadela sem N, assumo, não consigo falar mortadela rápido. Mortadela. Então, se isso judicializar, ele vai pegar o STF com férias de 60 dias. E só fica juiz plantonista. Que ano passado foi Dias Toffoli. A minha dúvida é, juiz plantonista consegue resolver problema de judicialização de PEC do orçamento que pode afetar orçamento? Não sei dessa resposta. Então, meu medo é que essa briga de ir para Senado, voltar para o deputado, de algum modo, município, estado ou oposição, judicialize isso. Judicializou, bate no STF. STF está de férias? E aí? Essa PEC resolve em fevereiro? Eu acho que... Então, o meu medo é como é prazo. Eu só tenho medo de prazo. Ô, Cabral... O prazo está muito curto, maluco. Eu acho que... A impressão que eu tenho, tá? Não sou jurista, nada disso.
Mas eu acho que não, acho que isso iria para plenário, viu? Aí que em Ele fevereiro. volta, ele volta pra Câmara. Se for plenário, não. Plenário do STF. Plenário do STF, se judicializar. Tá, se É uma judicializar. dúvida que eu tenho, Sim, não sim. tenho essa resposta. Boa. Se for para plenário, aí é fevereiro. Até porque, geralmente, as decisões monocráticas são sempre questionadas e tudo mais, ainda mais com plantonista. Né? Então, essa é outra dúvida que surgiu na minha cabeça, que ainda não foi a pergunta 299 pro Eric na segunda-feira. Guarda na segunda. Se judicializar, não sei. O meu medo é que Questão essa de droga ordem, tem que fazer judicialize, que dê organização. confusão. Aí a gente, no carnaval, ainda tá falando dessa PEC, mano. Eu não aguento mais falar da PEC. Vocês lembram a reforma da Previdência? Eu escrevia muito na época sobre a reforma da Previdência. Eu não aguentava mais falar de reforma da... Eu falava, não termina, eu não aguento. E era um tema chato, E é sempre reforma a da mesma- Previdência. sempre o mesmo questionamento, né? Não é um Não, tema... será que vai? é um Será tema- que era não um sei tema chato. E com essa PEC dos precatórios, a gente tem que falar, obviamente, mas é chato o tema, né? Ó, o Mas vocês especulador... acham que passa no Senado? Porque muita gente tá falando Passa, que não. pelo que o Bezerra... Não, então, o Bezerra deu nessa coletiva ontem, ele falou, ó, conversei com o MDB, que tem bastante senadores, e com outro partido que me deu branco agora. Não é situação, teoricamente é oposição, que se a PEC, que era para ser provisória, virar permanente, e o parcelamento dos precatórios não ocorrer a partir de 23, se pagar integral, que o governo passa tranquilo no Senado. Só que isso muda todo o trabalho de Lira. Tudo que Lira gastou de tempo vira água abaixo. E aí, volta para deputado já 1º de dezembro. Dá tempo? Judicializa? tem Pô, pra- eu tô com medo de relógio Para o agora. governo, E a gente os tá 80, ficar abrir falando 89 disso até bi infinito. no orçamento é ótimo, né? Eles vão comemorar isso daí. Agora, qual é o problema? Que é a variável que você não controla. Se chama mercado financeiro. Porque daí, abriu... Como é que o mercado vai reagir com um troço desse, né? É juros explodindo, é dólar indo lá para cima, e aí isso tem efeito sobre a economia real. É aí que é o problema. Então, meu medo é isso, é tempo. Literalmente também de tempo. O especulador falando, a LDO não precisa ser definida esse ano. A LDO desse ano foi definida em março. Então, Foi foi Então, do ano que vem, porra. Se a só Deus Casa sabe. do Povo decidir que pode. Só não sei. Aí também é uma outra dúvida. Pergunta 300 para o Eric. completou. Porque ontem o Felipe Salto, ele deu uma entrevista em algum lugar. Eu não lembro onde que eu li. Acho que foi no valor. Preparando o 710 de hoje de manhã. E ele falou o seguinte: o aumento de funcionalismo público tem uma discussão. Que essa discussão eu não posso aumentar dívida, permanente. custo permanente Em ano de com eleição. receita provisória. Aí ele falou o seguinte: só que tem o artigo 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal que diz, se for reajuste à inflação, isso pode ocorrer. Eu não posso estar ganho real. Então, se a inflação desde o último aumento foi de 3%, só para chutar o número, eu não posso dar de 3,1%, que aí infere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se eu desse 3%, é possível, não tem nenhum problema. Só que isso tem que estar completamente sancionado, aprovado tudo até 31 de março. Ou 30 de março. 31 de março. Porque eu não posso dar nenhuma mudança de aumento salarial, gratificação, algo parecido, 6 meses antes de uma eleição. Eu não posso criar nada novo em ano de eleição e eu não posso aumentar tanto o novo como o antigo a partir de abril, porque a eleição é em outubro. Eu não sabia disso também, desses 6 meses. Eu descobri isso com a entrevista do Felipe Salto. Então, teoricamente, ainda tem esse rolo do aumento salarial. Putz, é muita novela. mano. Aí, fora É que muita. a legislação brasileira é cheia de nuances, No de artigo leis que se 24 pode, contradizem, no 16 né? não, mas no 24 pode. Ele mesmo falou Horror. isso, ó, no 16 ele não pode, mas no 24 pode. No mesma página, mano. O pessoal Que aí, isso? a Casa do Povo que eu falei é irônico, né? Porque o Congresso é a Casa do Povo Achei mesmo. achei que você estava falando da Arena Corinthians. Não, a Casa do Povo, Que mas é é a Casa do ironia. Povo. É a Casa do Povo, é que eles não nos representam mais, né? É interessante, né? Que representa e ao mesmo tempo. Em termos formais, nos representa. Em termos práticos, é uma outra coisa, né? Isso aí. Bom, vamos falar com o professor José Carlos de Souza Filho, professor da FIA, que gentilmente
vai conceder uma entrevista aqui pra gente, aceitou nosso convite para bater um papo. Esses dias a gente estava falando sobre o setor de shoppings, né? E aí convidamos o professor José Carlos, tá preparado aqui para falar com a gente. Ele que é professor da FIA. Vamos trazê-lo então, pessoal aí, se puder trazê-lo aqui para falar com a gente, o José Carlos de Souza Filho, professor da FIA. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Um prazer falar contigo. Todo meu, eu que agradeço aí o convite, a oportunidade, e estamos à disposição dos amigos. Queria começar falando contigo sobre um panorama, né? Sobre o setor de shopping. A gente lembra aí, desde o ano passado, esse setor vem sofrendo bastante com todas as restrições que a pandemia acabou impondo, né? Isso acabou impactando também nos números das operações, perspectiva de uma possível volta do setor. Queria saber como que o senhor viu essa passagem dos shoppings aí pela pandemia, a retomada nos últimos meses. Enfim, um panorama geral do que é esse setor aí, quais as perspectivas para ele? Certo, vamos olhar o shopping. O shopping é um modelo de negócio bastante interessante, porque ele envolve algumas variáveis, alguns aspectos, né? O shopping é um empreendimento imobiliário, onde dentro dele se desenvolvem atividades comerciais, atividades de varejo, atividades de serviço. Então ele junta duas coisas, né? O rendimento do investimento imobiliário, que é algo que está afeito ao investidor, empreendedor do shopping. E as operações comerciais e de serviços que ocorrem no interior desse shopping. Exatamente na junção dessas duas coisas que a gente tem esse modelo de negócio. E como é que esse modelo de negócio se estruturou? Ele se estruturou de uma maneira onde o sucesso dos comerciantes que estão dentro do negócio imobiliário, que é o shopping, vai dar o resultado do shopping, vai dar, por exemplo, o resultado dos fundos imobiliários. Então, o que aconteceu? Quando nós chegamos no momento crítico da pandemia, principalmente no ano passado, onde por uma questão legal, por uma questão de saúde pública, os shoppings foram fechados, o que aconteceu? As operações internas do shopping tiveram que ser interrompidas, na sua grande maioria, certo? Então, o que aconteceu? As operações que geravam resultados para os shoppings, isso acabaram tendo colapso, porque o shopping estava fechado. Shopping fechado significa não ocorrência de tráfego do público que gera a movimentação do shopping, certo? Então, o que aconteceu? Este público, movimentando o shopping através das suas compras, o que eles fazem? Eles geram as condições para que os lojistas de shopping façam frente às despesas de operarem dentro do shopping. E quais são essas despesas? O aluguel, que é a remuneração do empreendedor, o condomínio, que é a remuneração das despesas, e o fundo promocional, que é aquela verba que faz com que as pessoas trafeguem, tenham atratividade para vir no shopping. A quantidade de lojas, o mix de lojas e o tempo de permanência que essas pessoas vão ficar dentro do shopping. Então, o fundo promocional procura fazer com que essa atratividade ocorra. Muito bem, a hora que você tem este processo interrompido, você teve um colapso bastante grande. Então, os shoppings tiveram muitos problemas. Os lojistas não tiveram condições de fazer frente a esta tríade de despesas que eles têm, seria aluguel, condomínio e fundo promocional. Os consumidores, por sua vez, ficaram privados da possibilidade de frequentar os shoppings. Consequentemente, isso gerou problemas de emprego dentro dos shoppings, algumas lojas foram fechadas. A queda, para os senhores terem uma ideia, a queda no ano de 2020 beirou os 33% de arrecadação dos shoppings. Isso teve que provocar toda uma revolução, toda uma movimentação por parte dos empreendedores, no sentido de garantir a continuidade dos shoppings e garantir a continuidade da maioria dos seus lojistas, dos seus empreendedores internos. Deu para dar uma ideia do panorama do que aconteceu?
certeza, professor. Vou passar a palavra também para o Alan Gani, para o Alexandre Cabral, que também tem algumas perguntas para o senhor aqui. Vamos lá, Gani. Pois não. Professor José Carlos, um prazer falar contigo. Há um questionamento, né, do modelo de negócios de shopping, principalmente nos Estados Unidos, de que esse varejo virtual tomou conta, né, e os shoppings, pelo menos aí a médio prazo, diríamos, ou talvez até a curto, estariam com os dias contados, não seriam mais o que foram no passado. Vale esse raciocínio para cá também, ô Zeca? Olha, Alan, veja, é um pouco difícil a gente conceber que as pessoas vão transferir totalmente a sua experiência de compra para um modelo digitalizado virtual. O que nós acreditamos, a gente que vem estudando o segmento há algum tempo, é que nós teremos modelos híbridos, mas o modelo de loja, o modelo de shopping center, inclusive como modelo de negócio, com lojas locadas, com o mix planejado, isso não vai deixar de acontecer. O que pode acontecer, e é o que a tendência tem mostrado, tem observado, é que um modelo onde você tem uma certa digitalização das operações, onde a loja deixa de ser o único canal de contato entre o comércio e o consumidor, e as operações se transformando em marketplaces, onde você pode, através de uma centralização em shopping, conseguir fazer com que várias operações estejam centralizadas no shopping, é uma alternativa mais, digamos assim, provável para os próximos anos. E a gente já vem observando isso, inclusive com algumas operações que já estão agindo desta maneira, já estão criando meios de otimizar o espaço do shopping center. Isso que a gente tem observado. Maravilha. Cabral, tem pergunta para o professor José Carlos? Olá, professor, tudo bem? Deixa eu tirar uma pergunta. Deixa eu fazer. Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu tenho andado em alguns shoppings, por exemplo, eu estive num Barra Shopping no Rio de Janeiro, no feriado de 2 de novembro, que parecia Natal. Era multidão dentro do shopping. As praças de alimentações lotadas e algumas lojas sim. A minha pergunta é, o movimento voltou para o shopping mais como distração? Vou me distrair, porque eu não estou indo no shopping há muito tempo, e vou na praça de alimentação, ou as lojas em gerais também aumentaram as suas vendas, tirando a parte de alimentação que está bombando? Olha, a sua pergunta é interessante porque ela permite que a gente faça uma análise por segmentos. Os segmentos tiveram comportamentos diferentes, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, supermercados e farmácias, o impacto não foi tão grande. Por quê? Porque eles não sofreram fechamentos na época da pandemia. Porém, material de construção, móveis, eletroeletrônicos e lojas de departamentos sentiram com um pouco mais de intensidade. Quando nós entramos em 2021, o que foi que aconteceu? O processo de vacinação das pessoas fez com que as pessoas adquirissem um pouco mais de confiança. Veja um detalhe interessante. Em 2020, houve uma redução no tempo de permanência das pessoas nos shopping centers. As pessoas não estavam utilizando tanto o shopping center como um local de lazer. Eu ia no shopping, comprava o que eu precisava e ia embora, quando precisava ir ao shopping. O que aconteceu esse ano? Este ano, o shopping center voltou a ser um local de lazer também, como sempre foi. As pessoas vão ao shopping para passear, para se divertir, para ir na praça de alimentação e para consumir. E o que está acontecendo agora é que, com o advento da vacinação crescente, do número cada vez maior de pessoas vacinadas, a confiança das pessoas está voltando. E, com isso, elas estão voltando a frequentar os shoppings com mais assiduidade e com um tempo de permanência maior. Por conta disso, as vendas estão crescendo.
o percentual de venda do shopping, veja que para este ano de 2021 é esperado um crescimento de quase 9,5% nas vendas do shopping centers. Complementar, se eu consigo dessa estatística tirar o que é alimento e o que são as demais lojas? Essas demais alimento está puxando para cima esse 9,5 ou a parte é pequena no bolo? Já que a praça de alimentação não é a maior parte. A parte de alimento não variou tanto. São os outros segmentos que estão puxando as vendas para cima. Mas aí convém assinalar que você tem as operações de marketplace, você tem os modelos híbridos que estão operando hoje, por exemplo, as dark stores, que são as lojas fechadas, onde o consumidor acessa da sua casa, escolhe os produtos e usa a loja apenas como um local para retirar a mercadoria, como se fosse um delivery, né? Ou como se fosse um lugar onde ela vai retirar a mercadoria. Então, estão surgindo alguns modelos no meio do caminho, inclusive, interessante, a utilização, veja só, a utilização dos espaços de estacionamento, que no caso do shopping sempre foram superdimensionados, eles estão com uma ociosidade muito maior do que tiveram no passado. E isso está gerando um efeito muito interessante nos shoppings, porque eles estão procurando alternativas de ocupação desse espaço. Existem, por exemplo, hortas orgânicas que estão sendo feitas, espaços para locação de bicicletas elétricas, ou seja, como as pessoas estão usando muito, de repente, aplicativos para ir nos shoppings, estão indo menos aos shoppings, a área dos estacionamentos também estão sendo diferentemente utilizadas. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, os outros segmentos que foram muito mais impactados pela redução que estão tendo grande reação. Portanto, eletroeletrônicos, móveis, moda e assim por diante. Você quer mais alguma aí, Cabral? Não. Professor, a gente vê aí o setor de varejo apanhando muito na Bolsa ultimamente, né, por conta de juros altos e inflação alta também. E óbvio que os shoppings também estão dentro deste contexto. Como é que você está vendo essa situação? Você acha que é uma queda exagerada e pensando por um horizonte mais longo? Você acha que esse setor de shoppings ele tende a se recuperar neste mundo pós-pandemia, apesar dos juros mais elevados e inflação elevada também? Veja, a inflação elevada e os juros elevados, eles afetam a economia como um todo, portanto, vão afetar o segmento de shopping da mesma maneira. Lembra que dentro dele você tem diversas operações cujos preços estão sendo impactados por um aumento nos custos, por um aumento nos custos logísticos e por toda essa série de aumentos que acaba refletindo lá no consumidor final. Então, isso é patente que nós vamos ter esse impacto. Agora, veja, um dado interessante para a gente refletir sobre os shopping centers é que mesmo o shopping tendo tido uma retração muito grande, a taxa de vacância dele não foi tão grande. Por quê? Porque muitas operações foram substituídas por outras operações mais eficientes, a custos menores, que acabaram fazendo com que a queda na ocupação não fosse tão grande. Agora, quando a gente começa a analisar o impacto da inflação, o impacto da taxa de juros, isso vai ter um efeito que vai afetar o varejo como um todo. Ou seja, o custo do financiamento vai aumentar, consequentemente, isso vai repercutir no custo das mercadorias e deve refletir no médio prazo. Eu acho que num curto prazo, como as operações estão, vamos dizer, são correntes, né? Tem muitos financiamentos em andamento, isso demora um pouco para que você comece a ter um impacto imediato. Mas para o próximo ano, esta diferença de taxa de juros vai começar a repercutir de uma maneira um pouco mais significativa. Agora, por outro lado, a gente observa também que o setor está procurando se adequar a uma nova realidade de custos.
Os shoppings, por exemplo, estão trabalhando de forma assim, muito mais amigável do que já foi no passado com os seus lojistas, para mantê-los, para poder fazer com que as suas operações sejam viáveis, porque para o shopping é muito pior você ter uma vacância do que você ter um lojista que tenha, por exemplo, um pagamento postergado ou reduzido para fazer frente a uma situação adversa, ou uma situação um pouco mais, digamos assim, não tão adequada, né? Então, eu acredito que a gente vai ter um efeito mais para o próximo ano, mais na metade do ano que vem, quando a gente começar a sentir o impacto do custo do dinheiro nas novas operações de varejo. Acho que nesse momento ainda não vai acontecer. Nós temos o final do ano, nós temos o 13º, nós temos o Black Friday, nós temos o Natal. Então nós temos ainda alguns eventos que vão fazer com que esse efeito não seja imediatamente sentido. Mas quando chegar o próximo ano, que a gente chegar, na ressaca de todos esses eventos, que são próprios para aumento aumenta muito, a sazonalidade de final do ano é muito importante para o varejo. Black Friday passou a ser uma data importante já há alguns anos. E em seguida vem o Natal, então, e o 13º para dar o suporte que as pessoas precisam. Eu já nem digo do que vai acontecer com o auxílio emergencial e outros recursos, porque não são valores assim tão significativos do ponto de vista do volume, mas são do ponto de vista da quantidade de pessoas que vão estar sendo afetadas por isso. Talvez na base do consumo isso tenha um efeito bastante grande também. Portanto, eu acho que neste momento o impacto da taxa de juros não vai ser tão sentido, mas no próximo ano, sem dúvida que será. Professor, o senhor comentou, né, sobre a questão das vendas, né? Saiu até um levantamento falando que os shoppings, pelo menos as maiores operadoras, são as que acabam negociando em bolsa, elas conseguiram vender mais até do que antes da pandemia, registrando alta de 15% até em outubro em relação às vendas de 2019. E o senhor comentou também sobre essa questão do final do ano, né? Que é uma época interessante tanto para o varejo quanto para os shops. Muita movimentação de pessoa, muitas vendas, né? Black Friday, Natal, toda essa questão aí, o 13º entrando nas pessoas. Então, o senhor acredita que até o final do ano, essa movimentação maior, essa venda, esse otimismo, inclusive, com algumas empresas pode continuar crescendo e aí só no ano que vem isso vai dar uma arrefecida, vai começar a sentir mais os impactos? E aí a outra pergunta que eu queria fazer para o senhor, já emendando também, é que essa é uma colocação das maiores operadoras, né? Existem alguns shoppings que não estão nessa categoria, até um outro perfil de público, né? Um outro perfil de classe social que frequenta. Esses impactos são sentidos diferentemente, professor? Como que o senhor vê essa diferença, inclusive, de perfil? Sim. São sentidos de forma diferente, sim, porque cada shopping ele atende a um determinado segmento de público em função das suas características, em função da segmentação que ele procura atender, em função do mix de loja que ele apresenta, em função da localização física que ele tem. Enfim, você tem diferentes segmentos de público que você vai procurar atender. Então você vai ter segmentos de mercado que vão estar mais ou menos afetados pela situação, vamos dizer assim, de uma queda muito sensível no seu movimento. Isso já vem acontecendo. As grandes operadoras de shopping, que foram as que geralmente são aquelas que respondem mais rapidamente aos impactos, né? Foram as que sentiram muito rapidamente o efeito de quando nós tivemos o início da crise e também obtiveram respostas mais rápidas para poder sair dessa situação, e hoje estão começando a colher esses frutos. Obviamente que as operações menores, que se situam em cidades menores, vão reagir de uma forma diferente, de uma forma mais lenta, vão sentir muito mais por conta de operações de loja, de operações comerciais, que também vão ter um pouco mais de dificuldades. Então, o que acontece? Se você é uma loja de rede,
Se você é uma loja que tem uma boa estrutura, você pode equilibrar isso de uma maneira mais fácil. Se você é uma loja satélite num shopping, é um pouco mais difícil você conseguir, digamos assim, conseguir obter esse equilíbrio. O mesmo vale para o shopping. Você tem shoppings que são administrados por grandes redes e você tem shoppings que operam de forma muito exclusiva, muito individual. Então, essas operações de shopping também, se os seus lojistas possuem essas características, também vão ter uma reação um pouco diferente, um pouco mais lenta, vão sofrer um pouco mais e, consequentemente, um aumento de taxa de juros, já emendando na questão do Alan, a gente também eles vão ter um aumento do custo das suas operações, porque não é só o custo na ponta, é o custo do financiamento da operação, que também acaba pesando na compra dos produtos, no financiamento da operação em si, não o capital de giro. Em outras palavras, o capital de giro vai ficar mais caro. Né? Maravilha. Cabral, Gani, tem mais perguntas aí para o professor? Tenho. Professor, mais uma dúvida. Pois não. A maioria das lojas de shopping são alugadas. Você tem alguns fenômenos, poucos de lojas próprias, tipo Ibirapuera, mas a maioria são alugadas. E deve ter renovação de contrato de aluguel todo mês. Porque cada um entrou no momento da loja, cada um entrou no momento dentro do shopping. E GPM aí batendo 22% ao ano, nos últimos 12 meses, como é que estão essas renovações? Os shoppings estão cedendo, porque sabendo que saíram de crise, não estão cedendo, depende do shopping, da região, como é que estão trabalhando? Olha, a sua pergunta é interessante porque permite que a gente comente um pouco o modelo de negócio. Né? O shopping, ele precisa tomar alguns cuidados. Como o modelo de shopping ele se refere a um modelo de locação de lojas, a pior coisa que pode acontecer para um shopping, o que é? É ele ter lojas vagas, ele ter vacância, ele ter tapumes, como a gente diz, loja fechada. Quando você está andando num shopping e você começa a passar por várias lojas fechadas, aquilo não te causa uma boa impressão, normalmente. Então, o que acontece? Se isso não causa uma boa impressão, para o shopping é mais interessante fazer uma locação, mesmo que não seja nas melhores condições financeiras, mas que tenha uma loja em operação, do que isso não ocorra. Até porque vocês lembram que nós falamos da composição do custo de ocupação de um shopping? É o aluguel, é o fundo de promoção e é o condomínio. De quem é a despesa do condomínio da loja fechada? Da operação do shopping. Então, se eu ocupo a loja do shopping, eu também estou diluindo essa despesa de aluguel. Então, é mais ou menos como ocorre com o aluguel residencial. Se você tem um apartamento que não está alugado, de quem é a despesa do condomínio? Por isso que a conta tem sempre que levar em consideração a despesa do condomínio. Não é só o valor que você recebe, mas também o valor que você deixa de pagar. Então, para a loja do shopping é mais interessante. Aí você mencionou o Shopping Ibirapuera. O Shopping Ibirapuera é um case à parte, porque ele é um shopping vendido. Então, ele teve aí uma história meio triste no passado, que não convém a gente entrar agora, mas ele acabou sendo adquirido pela Associação dos Lojistas. Então, ele é um shopping que tem uma particularidade. Ele não depende de um estudo de mix de loja. Porque se eu sou dono da minha loja, eu vendo o que eu quero. Ninguém vai chegar e vai dizer para mim, olha, você tem que trabalhar só com calçados. Não, se eu quiser colocar alguns outros produtos, eu posso fazer isso. Certo? A não ser que essa associação de lojistas tenha uma organização tal que eles consigam manter um mix bem planejado, que é o que acontece num shopping locado. No meu contrato de locação está escrito que eu tenho que vender isso, 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 e que eu não posso vender isso, isso e isso. Isso tem uma consequência, e eu já vou chegar onde eu quero. Veja, se eu tenho um mix planejado e eu estou com uma loja vaga, eu como gestor do shopping, posso ter a tentação de ocupar a loja, ocupar aquele espaço com uma loja que o meu mix não comporte mais. Isso é um grande problema.
Digamos que o meu mix ali, eu estudei aquela região e eu tenho que ter 7 lojas de calçados. E eu estou com uma loja vaga. E me aparece uma 8ª loja de calçados. Eu não deveria ocupar essa loja com a 8ª loja, porque a 8ª loja, se o meu estudo foi adequado e foi bem feito, ela vai dividir a venda das demais lojas e todos vão sair perdendo. Por quê? Porque eu passei por cima de um estudo de localização e de mix de lojas. Então, o shopping ele fica no dilema da ocupação do espaço versus a manutenção de um mix de loja que foi previamente planejado. Esse é o grande dilema que os shoppings enfrentam. Como é que eu lido com essa situação? Ocupo o espaço, correndo o risco de lá na frente prejudicar todos, ou mantenho esse espaço vago? Então, essa é a questão. Portanto, o que os shoppings acabaram fazendo? Vou negociar com o meu lojista. Vou ter que abrir mão, por exemplo, de uma variação do IGPM, que pegou muito pesado, e vou fazer uma negociação de modo a fazer com que este lojista permaneça no shopping. Na maioria dos casos que eu tive a oportunidade de estudar, foi o que aconteceu. José Carlos, vamos para aquelas perguntas que o público gosta de saber, assim, qual que é o... Eu lembro que uma conversa que eu tive com você informal, você me falava de cada shopping em São Paulo, né? Qual é o shopping que mais vende em São Paulo? Você tem esse dado? Até para a gente poder comparar Multiplan com Gereissati. Depende um pouco, porque os shoppings eles têm diferentes mix de lojas, portanto você tem shoppings que são mais especializados na venda de um determinado produto do que de outro produto. Mas se você olhar os shoppings da Rede Iguatemi, você tem uma venda mais categorizada, talvez não no volume, mas na categoria da venda, trabalhando com um mix de lojas mais sofisticado, consequentemente você pode trabalhar com margens maiores. Então, não vai ser necessariamente um shopping de volume. Por outro lado, você tem shoppings mais populares que têm um volume de venda muito grande. Geralmente, esses shoppings que estão localizados na linha de metrô, por exemplo, que é uma outra categoria de shopping, ele faz uso de um tráfego constante de pessoas que já estão a pé, certo? Que saem das estações do metrô e passam pelo shopping. Então você tem aí um outro tipo de público. Então você veja que provavelmente você tem a rede do Iguatemi, Multiplan, né, tendo um dos grandes players que você tem no mercado. Você tem a rede do Villa Lobos, que é outra rede muito grande também que você tem no mercado. E essas redes elas possuem um grande número de shoppings. Então, quando você olha o volume de vendas desses players, você tem grandes volumes. Agora, não dá para você desprezar as operações de shoppings mais populares, que acabam tendo também um volume muito grande de vendas. Sei que em Belo Horizonte, por exemplo, tem um shopping popular que tem um volume de venda por metro quadrado que é uma coisa impressionante. Ele é bem popular. E ele trabalha exatamente com esse segmento de público. Ele vende, assim, 2 vezes mais do que um shopping normal, sendo shopping popular com lojas populares, contando com tráfego corrente, não com tráfego que vem de carro ou coisa do tipo. Então você tem diferentes segmentos. Agora você tem volumes, então você tem as grandes operações com grandes volumes de receita, e você tem shoppings mais populares que têm volume de receita, mas com outro perfil de público, um outro perfil de rentabilidade, uma rentabilidade calçada mais no giro do que na margem de venda dos seus produtos. Sem querer citar nome de shopping. Tá, mas pode citar também, fica à vontade. Agora, entre Multiplan e Gereissati, o senhor fica com... qual que você acha que está mais bem preparado? Aí ou são modelos muito diferentes? Olha, esses dois não são modelos muito diferentes. Eu acho que quem desenvolve um trabalho bem interessante, além desses dois, é a Rede Plaza também. A Rede Plaza também desenvolve um trabalho bem interessante. Estão bem localizados.
Então, você veja que o shopping, da mesma forma que uma operação de varejo, a localização é um fator muito importante. Se você tem, por exemplo, uma localização boa, por exemplo, você pegar um shopping paulista, que fica até aqui pertinho de onde eu moro, um shopping paulista, por exemplo, ele tem uma área de influência primária gigantesca, com prédios, muitos prédios de pessoas de alto poder aquisitivo, que podem frequentar esse shopping indo a pé, inclusive, né? Toda essa região do Paraíso, toda a região da Paulista, e assim você tem alguns shoppings. Quando você vai para o shopping Morumbi, por exemplo, você já depende de um tipo de transporte, já é um pouco diferente. Isso não muda o perfil do público, mas já é um shopping que demanda um outro tipo de esforço para você poder ir a esse shopping. Quem está perto do shopping paulista dificilmente sai daqui para ir até o Morumbi, por exemplo. Mas o shopping Morumbi tem o seu segmento de público, tem um público que ele costuma atender. E veja que você tem o caso do Iguatemi, o caso daquele shopping que fica do outro lado da Marginal, lá que é um shopping altamente sofisticado. Como é que é o nome dele? O que está lá perto do centro empresarial. Cidade Jardim. Ele só compra lá. Isso, Cidade Jardim. Quem? O Alan só compra no Cidade Jardim? Não, o Alan, Cidade Jardim é pouco. Ele compra em Paris e Nova York. No caso, o Felipe, Cidade Jardim. Eu sou o shopping popular, sabe? Eu vou para BH fazer as compras e volto. Então, mas o Cidade Jardim, por exemplo, ele é um shopping que ele já foi estruturado contando com a movimentação do próprio centro empresarial e de todo aquele pessoal que reside naquela região, né? Por isso que as lojas ali, inclusive ali você tem algumas operações que você não vê em outros shoppings normalmente. Você vê no Iguatemi e vê no Cidade Jardim. Você não vê em outros shoppings certas lojas que você vê ali, certas grifes que você vê ali, você vê na Rodeo Drive, você vê em alguns lugares desse tipo, né? Então é para um segmento de público muito diferente. Aí quando você fala em receita, quando você fala em volume de um shopping como esse, é evidente que ela é muito menor, porque ela visa um tipo de público completamente apartado daquilo que a gente vê nos shoppings tradicionalmente. Você não vai ver um volume muito grande de pessoas no shopping desse, não acontece. Maravilha. Mais algumas perguntas para o professor ou podemos já... Eu teria mais 1 zilhão, mas aí... 1 zilhão. Puxa Faça vida, aí, Cabral. Mais manda que tá gostoso. Manda que tá gostoso. Sabe que eu estudei essa área de shopping há muitos anos, né? E venho trabalhando nisso há muito tempo, e é uma área muito gostosa de você atuar, né? Então você vai no shopping, você procura entender o que está acontecendo, né? Inclusive na época que a gente fazia mais consultoria para shopping, era interessante que antes de me apresentar para o superintendente do shopping, eu gostava de dar uma volta no shopping olhando as lojas. E aí a gente pegava e ficava fazendo um exercício, que era assim: vamos tentar adivinhar quais são as lojas que estão com problema. Olhando a loja, só dando uma volta no shopping, antes de falar com ninguém. E depois a gente pegava, se apresentava, e aí o superintendente levava a gente para dar uma volta no shopping. Aí a gente chegava e perguntava assim: e aquela operação? O cara põe a mão na cabeça e fala: ih, meu Deus do céu, tá lá, acertamos. Então, quer dizer, você vai adquirindo um olhar clínico de entender como é que está a operação, sabe? Como é que está a loja. De olhar para a loja, de ver como é que está a disposição dos produtos, como é que está a disposição das pessoas na loja, de ver o que está acontecendo com a operação, você consegue entender se aquela operação é uma operação boa ou não. É claro que com a pandemia muita coisa mudou. Claro que a hora que você tem, de repente, uma redução, quando não a eliminação do público que trafegava no shopping, quer dizer, aí você tem uma situação bastante complicada, né? Um outro fato interessante de shopping é, vocês viram que nós comentamos que o fundo promocional serve para gerar tráfego para o shopping. Ou seja, ele vai fazer com que as pessoas venham andar no shopping. E aí cabe ao lojista ou ao conjunto de lojistas fazer com que essas pessoas fiquem dentro do shopping, né? O shopping, conceitualmente, né, quando a gente fala em economês, a gente entende o shopping como algo que internaliza externalidades.
Ou seja, eu trago para dentro de um ambiente fechado coisas, as externalidades de cada operação. Então eu vou no shopping, eu posso querer comer, eu posso querer comprar alguma coisa, eu posso querer ir no cinema, ou seja, todas as externalidades daquelas operações que estão lá dentro estão internalizadas dentro de um ambiente. O que acontece? Se na hora que eu desenvolvo a minha ação promocional, eu não consigo atrair o público que vai se interessar pelas externalidades que eu tenho ali, o que eu vou ter como consequência? Eu vou ter muita gente passeando no shopping e pouca venda. Ou seja, pouca conversão daquele tráfego em venda. Como é que você percebe isso num shopping? Quantidade de sacolas nas mãos das pessoas. Então, quando você está andando no shopping, que você vê que as pessoas estão com bastante sacolas, você percebe que isso está acontecendo, que a conversão está boa, né? Agora, se o pessoal fica só passeando e ninguém compra nada, aí a coisa, alguém precisa rever direitinho se o público está bem adequado. Vou fazer uma última pergunta, eu juro que é não perturbar o senhor e já estão me mandando o WhatsApp. Um shopping para mim, tipo shopping, eu vou dar um nome para facilitar minha pergunta. Mas não acontece somente com ele. Shopping Vila Olímpia. Shopping Vila Olímpia é um shopping em São Paulo que ele vive de escritório. O mundo dele em volta é escritório. Você tem moradores? Claro que tem, mas é um mundo de escritório. Com esse mundo ainda muito home office e aos poucos vindo para a realidade, como esses shoppings como esse conseguem sobreviver? Eles rodam? Eu tenho uma curiosidade. Shopping Vila Olímpia, eu vou lá e sempre tá vazio. Um shopping como Vila Olímpia, inclusive você sabe que as poucas vezes que eu fui ao shopping Vila Olímpia foi por causa de negócio. Uma vez para assistir uma palestra de um economista, veja só, e acabei indo no shopping por causa do escritório lá, e outra vez para ir num banco que está ali. Então você veja que realmente você tem toda a razão, que ele é um shopping focado neste segmento. Veja, voltamos à questão das lojas que você tem ali. Ele tem um mix de lojas muito voltado a isso. Porque o que acaba acontecendo? Isso também acontece no shopping do centro empresarial, que eu cheguei a trabalhar com eles um tempo. O shopping do centro empresarial, a gente pode dizer que passou por uma situação muito semelhante a essa que o shopping em Vila Olímpia vivenciou. Ou seja, de repente você não tem esse público. E aí você sofre, você padece a falta deste público. Então, como que os shoppings, de um modo geral, procuraram se adequar a essa situação? Do ponto de vista do lojista, facilitando a vida do lojista, para que ele continuasse no shopping. Do ponto de vista do seu consumidor, procurando digitalizar suas operações. Agora, sem dúvida nenhuma, que se o foco dele fosse exclusivamente escritórios, e as pessoas em home office, eles acabaram tendo uma penalidade, um pênalti muito maior do que um shopping que poderia, através de um mix de loja um pouco mais aberto, a criar um marketplace e utilizar a loja, o shopping, para receber a mercadoria, né? Como um cross-docking, assim, fazendo uma coisa, compro pelo site e retiro na loja. E retirar na loja tem algumas vantagens. Porque se você recebe em casa e não ficou bom, você tem um problema, né? Que é a operação reversa. A logística reversa é complicada, precisa pegar um número, precisa ir no correio. Se você retira na loja, você já pode fazer o teste, a experiência em loco. Então você já pode verificar se aquilo ficou bom ou não. Então, muitos shoppings tiveram essa saída. Não tem informação de se este shopping acabou enfatizando este tipo de operação. Mas, como saída, de um modo geral, os shoppings procuraram garantir as suas operações através de meios para manter os seus lojistas e meios para fazer com que eles tivessem acesso às suas operações de uma forma remota, de uma forma online. Pode mais uma, Felipe? Temos tempo? Só uma curiosidade, é que o tema é legal. Que legal. É o seguinte, tá muito bom, o Cabral falou muito bem do shopping Vila Olímpia, que é um shopping de escritório, né? O que ele falou também ainda é pior ainda, porque não tem nenhum vizinho. Aquele lá do centro empresarial, não tem nenhum vizinho. Rapidinho, o Andy Kawamoto tá vendo a gente, ele que sempre dá entrevista aqui pra gente também, falando de varejo, e ele falou que também tem serviço como hospitais e clínicas no shopping Vila Olímpia, além de uma nova categoria, bares e balada.
dentro do shopping, justamente para aproveitar esse ecossistema no qual ele está inserido. Exato, ou seja, você pode ampliar o mix de operações. E aí, veja, o que ele tá chamando a atenção é uma coisa importante: serviços. Eu posso incrementar o fluxo, o tráfego do meu shopping através de serviços. Então, eu trago balada, eu posso trazer algum tipo de operação, academias. Tem algumas coisas que eu posso também trazer ao shopping para fazer com que... E geralmente serviços, né? Eu me lembro que o Shopping Eldorado, eu acho que o Shopping Eldorado ainda tem isso, né? Se você vai do térreo para cima, você tem loja. Se você vai do térreo para baixo, você tem toda uma gama de prestadores de serviço, né? Exatamente. Academia, serviços, uma série de lojas de conserto de relógio, de troca de bateria, vários pequenos serviços que servem exatamente para dar suporte a essa operação. Agora, interessante observar o que eles estão fazendo com os estacionamentos. Que os estacionamentos estão... Veja como são as coisas. Eles estão... É uma área muito grande. Lembra sempre que o shopping é um empreendimento de custo muito elevado. Então, o metro quadrado é muito caro. E para um shopping manter uma área de estacionamento ociosa, porque é uma área que rende muito para um shopping, ou seja, o custo do estacionamento, aquilo que rende o estacionamento para um shopping é um valor significativo no condomínio do shopping, ou seja, baixa o valor do condomínio para os lojistas, então é um valor importante para o shopping. E se essa área não está rendendo aquilo que deveria render como condomínio, ela deve ter alguma outra utilização. E é o que vem acontecendo em alguns shoppings também. Essas áreas estão sendo transformadas, né? Estão sendo reduzidas e transformadas em outras atividades dentro do espaço para você otimizar o investimento, que não é pequeno no shopping. E esse é o grande conflito, hein? Sabe que quando eu comecei a estudar shopping, eu não entendia direito por que o lojista e o empreendedor era uma relação conflituosa. Porque eu entendia que se o lojista estivesse bem, o empreendedor estava bem, logo a operação ia bem. Mas é uma relação bastante conflituosa, e quando a gente começa a ir um pouco mais fundo, você percebe que nem sempre os interesses do lojista coincidem com os interesses do empreendedor. Boa. Ô Gani, desculpa aquela hora lá. Não, ele acabou respondendo que eu ia perguntar do shopping Eldorado, porque assim, tem shopping que é claramente de alta renda, o outro shopping de bairro, né, o Center Norte, o Cabral levantou aí o Vila Olímpia, e o shopping Eldorado, que raios que é? Era só ele isso. era muito de escritório, o shopping que tinha ali Eldorado, do lado do banco, ele está perto de uma... perto de uma estação de trem, ele está perto de um prédio comercial, ele tem uma área forte de serviços, ele absorve muita gente da universidade, você sabe disso, Alan, muita gente vai lá, então ele tem uma área de influência, embora ele tenha um rio no meio, né, porque esses fatores, digamos assim, geográficos pesam muito, mas para o lado de cá, o competidor dele está num outro nível, né, ele está perto do Iguatemi. Então, Iguatemi é outro público, né? Então ele tem reservado um espaço dele sem grandes problemas. E o Vila Lobos está lá na frente, então também está um pouco... Eldorado aqui, Iguatemi aqui, ó. Iguatemi aqui, ó. E Eldorado, ele está fazendo uma coisa genial. Ele está transformando em um shopping de família. Então, as minhas filhas pedem para ir para o Eldorado porque tem coisa para elas brincarem, desenharem. Eles estão fazendo uma coisa que é do tipo... Pode demorar a dar resultado, mas começa a espalhar entre os grupos do WhatsApp. Ah, tá chovendo muito em São Paulo, vai para onde? Ah, Shopping Eldorado tá tendo tal. Você vê muita família no shopping. Que o Vila Olímpia não tem nada para a família, nada. Não, isso que você falou revela uma coisa importante, que é o papel do lojista junto com a administração do shopping. É a experiência do cliente. As suas filhas estão chamando a experiência, estão chamando a vocês para irem ter a experiência que o shopping está oferecendo. E o shopping, ele desenvolve, ele tem a possibilidade de desenvolver uma série de meios, uma série de caminhos para ele poder fazer com que a experiência
seja interessante. Por exemplo, ele te pegou pelas filhas. Então, aquilo que você está chamando do interesse familiar é exatamente o papel. Tem que ter uma pessoa no shopping para pensar como fazer com que a experiência do cliente seja sempre positiva, seja sempre estimulante e que ele queira sempre voltar. É isso que acaba acontecendo. Então, você veja que isso pode ser feito no nível do shopping, isso pode ser feito no nível de uma operação de loja. Tem lojas, por exemplo, que já estão colocando a realidade aumentada, realidade virtual, 3D, dentro da loja para você ir lá brincar. Lojas de eletroeletrônicos, lojas que vendem artigos de tecnologia. Então, com isso, você está fazendo com que a experiência ocorra. Gera o tráfego, aí chega lá, você tem consumo, você tem compra, você tem lazer, você tem praça de alimentação, e aí você sabe, é isso que faz com que o negócio shopping seja um negócio exuberante sempre, né? Professor, tem mais 2 perguntas aqui do chat. E eu vou fazê-las para o senhor. Eu ficava até 5 horas da tarde conversando com ele. Cancela o D-Trade hoje. Tá gostoso, eu também acho. Vamos lá, professor. A primeira é do Felipe Lipe e do Fernando Luiz. Eles estão falando aqui... Não, perdão, do Felipe Lipe e do Lucas Santos. Eles estão perguntando sobre os fundos imobiliários de shoppings, né? Primeiramente, como que fica essa relação, né, dos fundos imobiliários. O Felipe pergunta sobre a questão do aumento de juros e a gestão, e o Lucas pergunta sobre a principal diferença, né, de você ser um administrador de shopping, de você ser um gestor de fundo imobiliário. Como que o senhor avalia essa questão aí, como o senhor vê essa diferença entre eles? Bom, vamos lá, os fundos imobiliários. O que tá acontecendo hoje? Os fundos imobiliários, para pessoas físicas, eles têm uma grande vantagem. Os dividendos não pagam imposto de renda. Até 10%. Claro que para você ter 10% de um fundo imobiliário, você precisa ter muito dinheiro. Então, quer dizer, para o investidor normal, isso não afeta. Você pode considerar que você não tem imposto de renda. Como os demais investimentos estão tendo uma queda brutal, eu nunca vi o Ibovespa tão baixo. Esse ano, nós chegamos num índice assim baixíssimo. Os fundos imobiliários acabaram se revelando uma boa alternativa. Eu conheço grandes investidores que hoje estão tendo posições até bastante consideráveis em fundos imobiliários. Então é uma coisa para se considerar. Agora veja, uma coisa é você ser gestor de fundo. Então, o que é o fundo imobiliário? O fundo imobiliário é um conjunto de pessoas que vai investir, vai criar um ente jurídico para investir num determinado tipo de negócio que são atividades imobiliárias. Não precisa só ser um shopping center. Pode ser um flat, pode ser hotel, pode ser qualquer atividade que gere receita. E aí você faz o investimento, você fica sendo um cotista desse fundo e através dessa sua cota você então vai ter resultado. Agora veja, dá para a gente analisar a performance de um fundo imobiliário, que existem vários que são focados em shopping centers, com base exatamente nas performances desses fundos imobiliários de shopping centers vis-à-vis o que aconteceu, por exemplo, com os fundos imobiliários focados em hotéis ou em flats. Certo? Os hotéis tiveram uma queda brutal que hoje se recupera. A mesma coisa acontece com os flats. E os shopping centers passaram pelo mesmo problema de 2020 para 2021. Tá? Então, quer dizer, o gestor do fundo ele está muito mais preocupado em fazer a aplicação desses recursos nos shoppings e as administradoras de shoppings elas têm um interesse muito grande em captar esses recursos, todas elas. E todas elas têm uma posição interessante de fundos em fundos imobiliários. Então, se a pessoa estiver interessada em fundos imobiliários, hoje você consegue encontrar fundos imobiliários específicos em shopping centers e específicos numa determinada gestora de shopping também.
Maravilha. E a última pergunta aqui do chat é do Andy Kawamoto também. Ele falou assim: professor, como o senhor vê a entrada de arenas gamers nos malls agora, aumentando aí o tempo de permanência do shopping nesses locais? Volto a dizer, é a questão da experiência no shopping. Você veja que hoje você pode criar uma série de alternativas. Os gamers, por exemplo, é uma delas. Então você cria uma arena, você cria um local onde o pessoal vai participar de disputas, vai participar de jogos, vai conhecer novos aplicativos e com isso você vai gerar tráfego para o shopping. A única coisa que precisa ser analisada com cuidado é se o tráfego que eu estou gerando desta maneira é o tráfego que interessa para os demais lojistas, do ponto de vista do ticket médio do shopping, da quantidade de sacolas que isso vai gerar depois lá para o restante dos lojistas. Tá? Então é só isso. Agora, todas as atividades que vão gerar tráfego para o shopping são bem-vindas. E são bem-vindas em si, porque, por exemplo, uma atividade de games, ela vai pagar o aluguel, ela vai estar ocupando espaço, ela vai estar pagando todos os custos de ocupação do shopping também. Então tem esses dois aspectos. Ela gera um ganho para o shopping e ela pode também gerar um aumento de tráfego, um tráfego categorizado para aumentar o ticket médio das lojas, que é o que interessa muito para os lojistas. Maravilha, então, professor José Carlos de Souza Filho, obrigado por estar aqui nessa tarde com a gente e atender nosso convite aqui. Tem muito comentário aqui, o pessoal falando uma aula, falaram que o senhor nasceu para dar aula, muito didático, muito bom. Enfim, o Andy já falou que o senhor tem que voltar uma vez por semana aqui para dar aula. Eu tô apaixonado por ele, mano. Manda o Gani embora e fica com ele. Não, nós ou cada semana eu, o Gani, estamos de férias e ele fica fixo, mano. O Alan é amigo de muito tempo já, poxa. A gente já se conhece há muito tempo. Cidade de Jardim, Guatemi. Juntos, né, já vi, frequenta a Cidade de Jardim e Guatemi. Então, mas é interessante, seria interessante a gente fazer um trabalho de campo, a gente visitar alguns shoppings para a gente ir apontando algumas curiosidades. Isso seria uma coisa interessante também para se fazer. E o João Carlos, ele entende muito de carro, mas na pessoa física, né? Não do segmento, mas ele sabe tudo. Você precisa de dica de carro, comprar, é falar com ele. Você me compromete assim. O carro que você entende, mas eu falei que você entende de carro. Tá certo. Tá bom, meus amigos. Olha, eu queria agradecer muito a oportunidade. Foi assim um papo muito bom. Eu já estava assistindo o que vocês estavam conversando antes e me chamou muito a atenção a forma descontraída e assim vocês transformam realmente a entrevista num bate-papo. Fica um negócio muito gostoso, muito informal, e eu fico desde já à disposição para o que a gente puder ser útil. Espero ter agradado aí aos ouvintes e fico realmente muito gratificado de ter tido a oportunidade de participar. Agradeço muito ao Alan, agradeço muito... Me fala o nome de vocês que eu me esqueci. É o Felipe Nascimento, Alexandre Cabral. Alexandre Cabral, mas me conhece por Cabral. Ih, travou. E o Daniel Morales estava por aqui também. Bom, ainda bem que o professor caiu nos últimos 30 segundos, mas a gente já deixa aí o agradecimento, obrigado e, claro, deixar o espaço aberto aqui para voltar mais vezes aqui no nosso BMC Marketing. E a nossa entrevista, que era para ser meia horinha ali, né, pessoal? Acabou se estendendo, a gente Cabral já... não para de fazer animal, cara, animal, tô apaixonado. Aula, né? Animal. É aula que chama, né? Eu tô falando sério, animal, gostei demais, mano. Muito bom. Assim, deve estar fácil entre os 3 melhores que nós passamos aqui, é muito bom ele, de verdade. Isso é um exemplo do que vai ser na segunda-feira com o DK. Não, o DK eu já tô aliviando vocês. A prévia do DK. Não, mas sério, o cara é muito bom. Que isso, que visão, maluco. Muito bom, sensacional. E agora a gente tem alguns minutinhos aqui só para finalizar, né? Passar a régua aqui na nossa transmissão. Que podemos falar em 5 minutos? Eu posso falar do leilão de dívida? No pique, como diria
o nosso Leilão de querido dívida. Avalone. Notícia boa e notícia ruim no leilão de dívida hoje. Aquele leilão tradicional quinta-feira, né? Pré e pós, indexada a Selic. A notícia boa é que o governo fez uma captação de aproximadamente 8 bilhões, quase 9 bi. Então, esse é um volume muito bom, um volume expressivo. Tá? Então, para você ter ideia, semana passada ele tinha feito 7 bi e semana retrasada 1 bi e 600. Então, foi muito boa essa captação. Só que na ponta pré-fixada foi a maior taxa da abril 22, do July 23 e do janeiro 25 para um leilão de título público. Então, ele conseguiu vender tudo, vendeu com volume, mas o mercado pediu muita taxa, tá? Então, o lado bom que ele fez caixa e o lado ruim que o mercado mostra que ainda não está calmo. Porque você está no maior leilão de janeiro 25 da história. Então, quer dizer que, como a gente falou no começo, ainda não está para amadores esse mercado, né? Então, era isso que eu queria falar rapidinho para não deixar aí no buraco. Maravilha, Cabral. A gente toda terça e quinta traz aqui os números e a sua percepção também sobre os leilões do Tesouro, o mercado pedindo prêmio atrás de prêmio aí, bastante importante essa avaliação aí. Ô, Cabral, sabe o que é importante também? A gente pedir pro pessoal se inscrever aqui no nosso canal. Faltam 21 pessoas. 21 pessoas. Então alguém se desinscreveu aqui porque faltavam 20 pessoas agora há pouco. O perfil da BMC colocou no nosso chat. Pessoal, se inscreve no nosso canal para a gente chegar nos 36 mil inscritos aqui na BMC News. O mérito todo de vocês aí que nos seguem, nos acompanham, mandam para os grupos do WhatsApp, manda para o grupo da família, para quem se interessa por investimento, se interessa também pelo mercado financeiro e se interessa por papo bom também, igual a gente faz todos os dias aqui no BMC Market, né? Então se inscreve aí, se não deu o like também na nossa programação, deixa o like aí, por gentileza, para a nossa mensagem aqui, para o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. E o YouTube também reconhecer a nossa relevância e começar a entregar cada vez mais a nossa programação. É isso então, pessoal. Vamos para as nossas considerações finais? Vamos começar hoje com o Daniel Morales. Ele sempre fica por último, hoje vamos começar por ele. Tava quietinho ali, só prestando atenção, pegou o caderninho, anotou. Ele tava aqui jogando sudoku. Imagina, eu tava aqui anotando. Ele tava aqui no celular só no sudoku. Ele tava só percebendo qual tava aqui no meu caderno. O Edu Becker, grande Edu Becker. Grande Edu Becker. Está assistindo aqui, ele falou que o Cabral frequenta o Frei Caneca. O Edu Becker falou isso. Você tem algo contra o Frei Caneca? Nem um pouco, ele só algum problema contra o Frei Caneca? Um fato. Algum problema, é isso? Já fui ao teatro lá. Já foi ao teatro. Hein? Você foi ao teatro ver o quê? Ver um stand-up comedy. Aliás, o teatro de lá é muito bom. É muito bom. Ele só não perde pro do... aquele da... Agora pegou. O da Zona Oeste lá, eu esqueci o nome daquele show. Da Zona Oeste? É, o... Qual da Zona Oeste? Eu não sei, eu tô prestando atenção agora na risada. A gente fica curioso só pra saber. Eu não sei o que o Cabral tá rindo, mas... Hashtag Cabral cancelado. Ai, meu Deus. Ó, então, mas ó, aproveitando então, amanhã tem Happy Hour BMC Market. Da onde veio? Amanhã foi acho que a algum gente tá entrevistado comentário? Foi de um novo WhatsApp? Não, veio da minha cabeça mesmo. Ah, da sua cabeça. Olha no WhatsApp. O do WhatsApp é depois. Tá bom. Alguma coisa contra, Cabral? Foco que esse programa é da família. Então, nesse momento, como é que estão as bolsas? Obrigado, Rafael. Shopping Bourbon. Obrigado. Bourbon, Shopping é verdade. Desculpa, eu tinha esquecido do Shopping Bourbon. Shopping Bourbon. Ou como diria o teatro Luxemburgo, Shopping Bourbon. Bourbon. Shopping Bourbon Bourbon. total. O Bourbon é o... lá da... Do lado do Palmeiras ali. É, o do West Plaza. Ah, não, ali. tem dois shoppings ali, né? O West West Plaza é o Plaza. mais antigo. Isso, e o Bourbon. E o Bourbon. O Bourbon, que ali tem um shopping muito bom, Bourbon que é o de Bradesco, esquina? É o de esquina. Apesar que os dois são de esquina. Os dois são de esquina. É o mais perto da arena. É muito bom. Ah, que tem um supermercado na entrada à esquerda. Sim, embaixo É o tem uma Zafari comida ainda que lá. você fica 3 dias pra comer na fila. Acho que é o Zafari lá ainda. É o Zafari. Não é. É bom, aquele shopping é bom. Aquele shopping é legal. Mas o teatro lá é excelente.
E o do Shopping Frei Caneca também. O do Frei Caneca é muito bom. Ai, Cabral. Um dia a gente ainda vai ter que chamar o SAMU ao vivo aqui pra fazer pra chamar o desfibrilador. Vai abrir a cabeça dele, vai ser um disco voador, né? O Rui das Neves falou que foi no Shopping Pen. O Shopping Pen aqui em São Paulo, ô Rui das Neves? Já foi no Shopping Penha, Shopping Itaquera, Shopping Metrô Tatuapé. Tá funcionando? Quem é da Zona Leste conhece ali. O antigo Mapping, olha, você conhece o ABC aí, Fernando Luiz? O antigo Mapping, hoje é o ABC Plaza, né? Isso aí, tamo aí. ABC Plaza, acho que eu nunca fui. ABC Plaza? Os shoppings do ABC. Eu já fui uma vez só, porque minha filha tem uma pediatra quase ao lado. Eu não sabia nem que existia. Tem o Shopping São Caetano também, que é muito bom. São que Caetano é da Multiplan também. Também nunca. Que é igual o Ibirapuera, Anália Franco. Eu só vou no Center Norte, que é mais povão. Anália Franco, ele vai em outro patamar, Cidade Jardim. Eu vou no Center Norte, mais Nunca povão. pisei no Shopping Cidade eu vou no Jardim. shopping de metrô, É difícil maluco. chegar lá, É cara. difícil. E tem que tomar. Agora. Só uma questão importante. Tem uma entrada lá. Tem Aonde? muito assalto no Cidade Jardim. Tá entrando ali na cancela ou na saída. E ali tem muito assalto. Muito assalto. Eu Nos tô ferrado, carros meu ali, carro não é mão armada. blindado, que nem o do Então, Gani. tem que ficar esperto. Qual é a solução que o Já Gani faz? fui no Interlagos, sabe por quê, Atílio? Porque furou o pneu. Eu era sócio. Não, eu era sócio de um clube. Ali faz muitos anos, isso, um na negócio de represa golfe. Guarapiranga. Tem um clube de golfe ali. Tem o Clube Castelo. E ali eu fui já no Shopping Interlagos. Do lado do Shopping Tatuapé. Quando Kleber é na época rocha, do mundo maluco. normal, eu ia no Shopping Tatuapé almoçar com ele. Mas o Tatuapé ou o novo Tatuapé? Que tem o Tatuapé Porque de um do lado do outro, né? É Cada um de um lado da estação, né? É muito louco isso. É. Então eu não sei te dizer qual era, se era o antigo ou novo. Não sei. Mas os dois ficam no Tatuapé. Os dois ficam. E curiosamente, cada um lado da estação. Se espirrar, saúde. Até amanhã, tá? Saúde. É porque a chefa tá indo embora, bora, vai que ela espirra. A chefa tá indo embora e a gente também. Foi a deixa. Cabral, considerações finais aí. Já foi. Considerações finais hoje é que foi animal a entrevista com o Zeca, o bate-papo, né? Não vamos considerar a entrevista. O bate-papo com o Zeca sobre shopping. Animal. Muito bom. Então, conversar até com a Paula e o Luiz aí sobre equipe. Podia colocar, já que eu tô aqui a mais. Eu tô há mais tempo de todos, né? Dependendo qual o parâmetro. Porque eu vim aqui na época que isso aqui tinha mato, tinha rato andando. Tinha de tudo aqui. Uma tela verde aqui no fundo, uma mesa Chegou e com um facão negócio em aqui, pé. só A gente era abrindo bandeirante, clareira. né? Era eu, Júnior, Luiz, Você e Paula e Saravalli e qual é o nome dela? Marlene Matos, como um bandeirantes aqui, capinando. Você carpiu o lote aqui. Cadê? Marlene Matos tá Gani. quieto, mano. Considerações finais. Eu acho que vale muito a pena rever a entrevista com calma, entender o modelo de shopping. Eu acho que isso é o nosso diferencial aí, né? Não é um youtuber qualquer que está falando, compre isso que vai explodir, bababá. Não, o cara, né, fala com fundamento ali do modelo de negócio. E aí cabe a gente analisar e ver se aquilo faz sentido ou não. Mas é muito conteúdo de qualidade. Aliás, só fazer um elogio aqui a toda a equipe, porque a gente falou com o professor lá da UFRJ, falando de urânio, né, Gani? Agora falando com o professor sobre os shoppings aí, é muito bom mesmo, como você falou, não é alguém não é que achismo, acha, são pessoas que estudam. O cara, quando mais. fala de urânio, você fala, opa, peraí, isso aí faz sentido o que ele está falando. Olha o comentário do Rui das Neves, Felipe. Rui das Neves diz o seguinte: tô no chat desde o primeiro dia, vi a chamada da Paula no 7:10 do Cabral. O Rui das Neves tem plaquinha de patrimônio. O primeiro aqui no braço, dia tatuado. ela participou do 710. A gente tinha que criar o dia do ouvinte, né? Chamar aqui os principais. A rádio? Não, aqui. Não, Bem, Do amigos telespectador. que eu Participarem aqui ao vivo, Rui das Neves, MPK, Felipe. Não, mas Tem vários aí. Pode ser ouvinte também. Quem que falou aqui que ouvia rock e agora só ouve o. Tem vários. Só ouve nós aqui. A gente Benny começa. Salles. Peter Santana, a gente começa a citar nomes e sempre comete alguma injustiça, Com esquece certeza. alguém que ficou de fora, né? Mas, isso aí é enfim. verdade. Helder.
Helder, grande Helder. A gente traz Elton e Roberto Campos Neto pra bater um papo sobre fluxo cambial. Uma boa. Beijo, Éder, brincadeira. Valeu então, pessoal. Abraço para todo mundo. Valeu, Cabral, valeu, Gani, valeu, Daniel Morales. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez nessa quinta-feira. E a gente já vai se preparando aqui para ver o D-Trade com o Alexandre Cabral, olhando para a Bolsa de Valores, que quase chegou ali nos 101 mil pontos, chegou batendo 102,013 e agora caindo 0,47% aos 102.485 pontos. Melios ainda liderando as altas, 8,33%, seguido ali por Alpargatas, GNDI, Apvida e olha só o Iguatemi aqui também, grande shopping Iguatemi. Nas mais baixas a gente tem a movimentação ali de mineração e siderurgia, caindo os Gerdau, Bradespar e Vale. Olha a Prio também. Que mais a gente tem? A gente tem o dólar aqui, o dólar que está subindo 0,7% agora aos 5,57 o dólar, hein? Chegando mais, olha só, 1, 2, 3, 4 dias de altas consecutivas no dólar aqui. Bom, antes de passar para o Cabral, deixa eu mandar um forte abraço aqui para todo mundo que está no chat. Olha o Helder aqui. O Denis Salles também, o Rafael de Lima, o Felipe Lipe, o MPK, o Peter Santana, por aqui, abraço para você, o especulador, o Rafael de Lima, o Eduardo Ribeiro, Totalizando TV, Wellington Wolf, Eduardo Becker, um abraço para você, falando que a Sami tá mandando muito, tá mesmo, viu? A Sami top demais, Sami e o Gabriel Monteiro, nossa produção trabalha firme e manda ver de verdade. Para a gente chegar nos 36 mil inscritos, então faz. E claro, não se esqueça de deixar o like aqui pra gente na BMC News, dá essa força, dá essa moral pra nós. Eu vou ficando por aqui então, amanhã a gente volta a partir das 2 horas da tarde com o nosso BMC Market, eu, Daniel Morales, Cabral, Gani. Será que amanhã teremos happy hour? Se deixar, a gente tem. Forte abraço então, até amanhã, tchau, tchau.